Bom dia, galera, beleza? Espero que estejam todos bem. Olha eu aí de novo na timeline de vocês para falar um pouquinho daquilo que mais me apaixona e faz com que a minha vida tenha uma direção, que é um pouquinho da palavra de Deus. Para quem me conhece, sabe que eu sou um cara que gosta muito de ler. Ainda que leia menos do que gostaria, devido à rotina cansativa e muitas vezes com outras prioridades, mas eu tenho um apreço muito especial pela leitura. E nessa quarentena eu tive o prazer de ler esse livro do pastor Iago Martins, lá da Igreja Manaim, Igreja Batista Manaim, que chama A Máfia dos Mendigos, Como a Caridade Aumenta a Miséria. É um livro que trata especificamente sobre como devemos fazer uma caridade eficaz, né? Muitas vezes a gente trata a caridade e ajuda aos moradores de rua como algo superficial e muitas vezes até um entretenimento moral para nós. Mas a gente precisa analisar o quanto, de fato, essa bondade e essa vontade de ajudar necessita de um engajamento maior. Um engajamento não só na parte financeira e monetária, mas sim ético, moral, de comportamento, para que possa ajudar, de fato, os moradores de rua a terem um desenvolvimento, a terem uma outra vida a partir do momento que eles conhecem não só o Evangelho, mas também meios para sair daquilo. Como eu não sou um resenhador de livro, eu resolvi fazer uma analogia desse livro com um assunto que eu gostaria de tratar com vocês há algum tempo já, que é a necessidade de encontrarmos a solução na realidade das coisas. Como a verdade, ela não é só essencial, como ela é o único meio de tratarmos problemas que porventura temos em nosso coração, temos em nossa vida, temos em nossos relacionamentos, temos em nosso relacionamento com Deus. E tendo em vista essa ideia que eu tive de falar, eu busquei lá no Evangelho, na verdade não no Evangelho, no Novo Testamento, mas em uma das epístolas do apóstolo João, é a terceira epístola, que diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Eu vou repetir esse versículo, porque ele, para mim, ele é o cerne, né, desse livro, né? Porque o livro tem apenas um capítulo. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Apesar de lhes serem desconhecidos, eles falaram à igreja a respeito deste amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome do que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. Pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Você percebe a quantidade de vezes que ele usa a palavra verdade nesse trecho. Escrevia à igreja, mas Diótrefes, outro personagem importante, o primeiro personagem é Gaio e o segundo personagem é Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, um sentimento ruim, um sentimento de arrogância e soberba. Não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Uma necessidade de se autoafirmar denegrindo outras pessoas. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e o expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Outro personagem que estava fazendo tão bem quanto o Gaio, a função que Deus lhe deu. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito o que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, então conversaremos face a face. A paz seja com você, os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde, os amigos dai, um por um.
você pode falar já que você leu um livro inteiro da Bíblia, porque a Epístola de João tem só esse capítulo que eu li por inteiro aqui. E o que estava acontecendo ali? Existia um irmão chamado Gaio que tinha prazer em receber as pessoas que viam como missionários, né, na igreja que João tinha edificado. E ao mesmo tempo tinha um outro irmão chamado, é um nome difícil, desculpa aí não lembrar, Diótrefes, que tinha um sentimento contrário desse. Ele tinha um sentimento de soberba. Ele, como não era o protagonista de algo, ele tinha um sentimento ruim, um sentimento de inveja, um sentimento de não cooperação. Fazendo um link com o livro do pastor Iago, é importante a gente entender a razão pelo que fazemos as coisas. Muitas vezes a gente tem essa necessidade inexplicável de destratar pessoas, de não agir com cortesia com aqueles que porventura seriam nossos irmãos. Isso não é um sentimento que provém de Deus. Isso é um sentimento que provém da nossa carne. E é importante entendermos que precisamos de uma mudança para conseguirmos atingir objetivos, não só objetivos terrenos, mas objetivos transcendentais. Afinal, o nosso maior desejo aqui nessa terra é ser o máximo possível agradável aos olhos de Deus, para que um dia alcancemos a glória juntamente com Ele. E para a gente alcançar o amor, para a gente de fato viver o amor que Deus planejou para nós, nós temos que deixar de lado toda essa nossa vontade de, porventura, protagonizar algo, ou alguns sentimentos ruins, a falta de perdão, a falta de mudança, a falta de vontade de mudar, que muitas vezes a gente acaba entrando numa zona de conforto tão grande que acha que todo mundo tem que se adaptar ao nosso redor. E não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, o Deus que servimos lavou os pés de seus discípulos. O Deus que servimos, ele se fez homem para que pudéssemos, juntamente com ele, vivermos a eternidade que ele já tinha planejado para nós, mas que por vontade e depravação de nossa carne, escolhemos o pecado ao invés disso. E eu vejo na nossa igreja, não na igreja que eu frequento, mas na igreja de Cristo, que eu acredito que todos nós estamos passando por um processo de santificação, onde devemos escutar a voz de Deus para melhorar, para crescer, para ser cristãos de fato maduros. Eu vejo muitas pessoas que banalizam parte dos ensinos de Deus, achando que isso aqui eu não preciso fazer. Tem alguns que se engajam na obra para autojustificação, tem alguns que se engajam, principalmente os irmãos pentecostais, no poder e na unção, tem muitos outros que se engajam em sua sabedoria, em sua destreza, em sua eloquência, e acabam negligenciando parte muito importante do ensino da palavra de Deus, que é encontrar a raiz do problema do seu coração, para que você possa deixar Deus trabalhar em cima disso. Aquele que tem inveja, ele tem que diagnosticar isso no seu coração e pedir para que Deus mude isso. Aquele que tem soberba, ele tem que diagnosticar aquilo em seu coração e pedir para que Deus trabalhe nisso. Aquele que tem falsa humildade também precisa trabalhar nisso. Aquele que tem autocomiseração precisa também identificar e pedir perdão e pedir para que Deus trabalhe nisso. É importante a gente entender que sem essa autoavaliação, eu diria até que deveria ser algo diário, todos os dias que oramos a Deus e agradecemos pelo dia que tivemos, a gente deveria, Senhor, sonda meu coração e me mostra naquilo que eu preciso melhorar ainda. Se é em amar mais o meu irmão, me ajuda, Senhor amado, me dá mais oportunidades para isso, para que eu possa mostrar e viver essa verdade.
de uma forma completa e não parcial. Infelizmente, vivemos em uma sociedade cada vez mais presa na narrativa, cada vez mais presa na aparência, ao invés de ser algo verdadeiro. Pessoas que buscam essa verdadeira mudança. Muitas vezes vivemos um cristianismo teatral, onde não importa como tratamos aquele a quem amamos, ou aquele que não vamos muito com a cara, importa é a minha pose diante daqueles que irão me ver. Mas tem uma coisa, meu irmão, quem tem que ver, vê sempre. Quem tem que ver, não tira o olho de você. E quanto antes percebermos essa realidade nas nossas vidas, mais rápido conseguiremos uma mudança definitiva. Ainda que seja muito difícil ser algo definitivo aqui nessa terra, afinal vivemos no mundo da queda, no mundo onde o pecado impera, mas haverá uma vontade inabalável de mudança, ainda que se erre. Você não vai mais contemporizar um potencial erro, mas sim se ajoelhar aos pés da cruz e pedir para que Deus perdoe esse eventual erro e ajude-o a superá-lo. Irmãos, busquemos sempre a verdade. E a verdade, principalmente em nossa vida. Muitas vezes temos o anseio de querer apontar os problemas dos outros irmãos que porventura não estão da forma que gostaríamos que estivesse, mas eu te digo que até a volta de Cristo não teremos tanto tempo assim para focarmos nos outros. Vai faltar tempo para focarmos em nós. Graças a Deus pela misericórdia de Deus que pega a nossa mão e nos guia. Mas foque em você. Foque no quanto você precisa enxergar os seus problemas, as suas dificuldades, os seus dilemas e peça para Deus ajudá-lo a, de dentro para fora, melhorar, viver a verdade que o Evangelho nos confidenciou e amar essa verdade como a única razão de nossa existência. Assim como o Iago falou no seu livro, é preciso um engajamento maior para livrar da miséria. E muitas vezes, o mendigo somos nós mesmos. Fiquem com Deus. Amo vocês.